Olá, o Além das Montanhas de hoje traz um debate importante sobre o trabalho do MPMG de apoio à luta antimanicomial. Para falar sobre isso, nós convidamos o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, Luciano Moreira, o juiz Luiz Fernando Nigro Correia, do Grupo de Trabalho para a Realização de Estudos e Medidas voltadas à superação das dificuldades relativas à promoção da saúde mental, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, e também está conosco remotamente de Barbacena, o promotor de justiça de lá, Luiz Paulo Bering Nogueira. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu queria começar dizendo que durante muito tempo falar sobre transtornos mentais era tabu, né? Os pacientes eram isolados, abandonados no que a gente chama de manicômio ou hospício, né? Popularmente conhecido como hospício, e o maior deles em Minas, a colônia de Barbacena, que era um exemplo desse tratamento desumano que matou milhares de pessoas, né? De pacientes que lá ficavam internados. Doutor Luiz Paulo, conta pra gente um pouco da história da colônia, o que foi feito dela. Olá, Laura. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o meu colega, Dr. Luciano Moreira de Oliveira, nosso coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, e cumprimentar também o Dr. Luiz Fernando Nigri, juiz de Direito do Tribunal de Justiça, que fez um belo trabalho à frente do PAI-PJ e continua aí à frente de vários trabalhos que tangenciam, né, a atuação do Ministério Público na área da saúde mental. Inicialmente, a gente tem que salientar uns pontos tristes, as páginas tristes da nossa história, né, para que nós não cometamos mais os mesmos erros do passado. E aqui em Barbacena, a partir do ano de 1903, foi criado o Hospital Colônia, né, um hospital voltado para as pessoas, em tese, voltado para as pessoas com transtornos mentais, mas que a história, os livros, os documentários nos contam que, na verdade, o encaminhamento de pessoas para esse hospital colônia era um encaminhamento totalmente sem critério, né? A Daniela Arbex mesmo conta que, no livro dela, que 70% dos pacientes não possuíam qualquer diagnóstico de doença psiquiátrica. Eram pacientes encaminhados aleatoriamente, sem qualquer encaminhamento médico, muitas vezes encaminhado pela própria família, muitas vezes encaminhado pela polícia. Eram pacientes, muitas vezes, tímidos, porque eram muito tímidos, eram encaminhados. Eram pacientes, por exemplo, que tinham gravidez fora do casamento, então, para esconder a vergonha, aquela mulher grávida era encaminhada para lá. Enfim, era um verdadeiro depósito humano, né? E lá chegando, o tratamento era uma coisa assim, extremamente desumana. As pessoas eram tratadas como coisas ou como animais, né? Havia, já nos primeiros 10 anos, já havia registro histórico de superlotação. Um hospital com capacidade para 200 pessoas chegou a abrigar 5.000 pessoas, não tinha colchão para todo mundo, então eles começaram a praticar a construção de camas com capim, né? As pessoas dormiam em capim. Não havia, principalmente, pelo menos até a década de 1950, não havia remédio psiquiátrico, então o tratamento era na base do choque. Os pacientes que davam mais trabalho ficavam presos em celas com grades. Enfim, esses choques muitas vezes levavam à morte do paciente, porque eram choques totalmente experimentais, não tinha técnica nenhuma, sem anestesia. Quem aplicava o choque eram técnicos de enfermagem, muitas vezes, e iam fazendo teste ali. Muitas vezes faltava luz na cidade, porque os aparelhos de eletrochoque puxavam muita energia, e muitas vezes davam errado, a pessoa morria.
Havia comércio de cadáveres, né? A Daniela Arber cita que durante praticamente um século de existência do Hospital Colônia morreram 60 mil pessoas, então havia um comércio de cadáveres para as faculdades de medicina, parece que em torno de 1.500 cadáveres foram vendidos para as faculdades de medicina, e o que é muito triste é que não havia perspectiva de saída, né? As pessoas eram encaminhadas para o Hospital Colônia, não era com aquele objetivo de um dia ter alta e sair. Não, as pessoas iam para lá já com a perspectiva de ficar lá para sempre. Então, um psiquiatra italiano muito famoso, que foi um dos responsáveis pela reforma psiquiátrica na Itália, o Franco Basaglia, ele esteve aqui no Hospital Colônia na década de 70, visitou o Hospital Colônia e disse que aquilo ali era o Holocausto. Ele comparou aquilo ali a um campo de concentração. Então, são páginas muito tristes da nossa história, que deixaram rastros até hoje. Até hoje nós temos desafios no sentido de pacientes originários desse hospital ainda aguardam vagas em residências terapêuticas. É um passado que não se consegue apagar da noite para o dia. É um passado muito triste, mas nós precisamos muito lembrar sempre dele para que nós não cometamos os mesmos erros do passado. Aproveitando que o senhor está citando tudo o que acontecia lá, nós temos imagens de um documentário, vou pedir para rodar as imagens, que ilustram bem isso que o senhor está falando, que assim como o Holocausto, a gente tem que manter essa memória do que houve de errado no nosso passado, né? Nesse caso, no tratamento de pacientes com transtornos mentais ou pessoas indesejadas, né? No convívio da sociedade, que foram colocadas nesse lugar aí que nós estamos vendo, que é a colônia de Barbacena. É um documentário feito pelo cineasta Elvésio Raton, chamado Em Nome da Razão, produzido pela Quimera Filmes, mostra bem esse cenário que o senhor estava citando. E a gente vai continuando esse debate aqui sobre o que virou, em que foi transformada a colônia, que nessa época aí, foi em 1979, registrava esse cenário. O que aconteceu com ela? Doutor Luciano, por favor. Bom, olá Laura, colegas de programa, todos que nos assistem. Pegando o gancho no que o Luiz Paulo disse, né, nós tivemos então, a partir da reforma psiquiátrica, né, uma revisão desse modelo de tratamento, né, das pessoas com transtornos mentais. O que se pregava era o isolamento, a institucionalização, e percebeu-se que esse modelo não trazia resultados. Então, aqui no Brasil, né, o movimento de trabalhadores, os movimentos sociais, começaram a rediscutir, né, essa forma de não cuidar, na verdade, né, das pessoas com transtornos mentais. E Minas Gerais foi protagonista nesse cenário. Nós temos uma legislação de 95 que propõe a reforma psiquiátrica aqui em Minas Gerais, chamada de Lei Carlão, e a lei federal que trata da reforma psiquiátrica, ela é de 2001. Com isso, né, o que se propôs? Primeiro, né, que a internação, que esse modelo de isolamento, ele seja exceção. Né? Vamos discutir o tratamento das pessoas, né? não a internação. Né? A gente tem que ter um debate mais amplo. Eu acho que isso, nós todos, sociedade, profissionais do direito, ainda não nos percebemos. E como a lógica passou a ser a internação como exceção e o tratamento ambulatorial, o Hospital de Barbacena, né, como outros hospitais psiquiátricos, passou a sofrer intervenções com a desativação progressiva de leitos. É inadmissível, como o Luiz Paulo disse, um hospital com capacidade para 200 leitos chegar a receber 5 mil pessoas, muitas no que o Luiz Paulo mencionou, chamados leitos coletivos, que na verdade eram capins colocados no chão em que as pessoas se amontoavam ali. Então, algo extremamente inaceitável. Então, o hospital foi tendo leitos desativados. Eu, pessoalmente, né, já tive a oportunidade de ir até ao Museu da Loucura. Então, parte do hospital
se tornou hoje um hospital regional para atender as doenças em geral, né, da Fundação Hospitalar do Estado. Lá nós temos, né, legal as pessoas que estão nos assistindo, né, poderem ter essa oportunidade de visitar o Museu da Loucura para ver que tudo isso que a gente está falando aqui está documentado, está demonstrado. E que funciona num pavilhão da colônia, né? Funciona no mesmo terreno, no antigo pavilhão da colônia. Eu queria só interromper para a gente mostrar um breve histórico de como que um documentário como esse serviu de um grito de alerta, né, para o que estava acontecendo no tratamento psiquiátrico e que motivou o movimento da luta antimanicomial. Vamos mostrar então como é que se deu esse histórico? O histórico da luta antimanicomial no Brasil teve início em 1979 com o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. 8 anos depois, em 1987, começou o Movimento Antimanicomial e foi criado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em 1989, foi apresentada a Reforma Psiquiátrica no Congresso Nacional, mas só em 2001 o texto foi aprovado e sancionado. Bom, eu queria que o doutor Luiz Fernando falasse para a gente que avanços que essa lei, né, que essa reforma psiquiátrica trouxe para essa mudança, né, no tratamento psiquiátrico. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de participar nesse programa, na verdade na presença do Dr. Luciano e do Dr. Luiz Paulo, que são pessoas, agentes públicos que realmente se dedicam a fazer com que a situação desses pacientes seja uma situação mais digna. E a lei da reforma psiquiátrica, na verdade, a 10.216, ela transformou um paradigma, né? A ideia de que você poderia ter pessoas isoladas, como você mesmo já disse, as pessoas indesejadas, mas aquelas pessoas de algum transtorno psíquico, isoladas da sociedade, separadas, isso houve uma quebra. A lei traz como regra o tratamento no território, que a pessoa não seja afastada do território para o tratamento. Isso tem uma razão. É muito importante que ela mantenha os laços sociais, que ela possa continuar no seu território, recebendo o apoio necessário, porque, na verdade, o objetivo final é a inserção na sociedade. Então, cada momento que a pessoa fica separada, isolada, em um ambiente diverso da sociedade, como são esses locais de internação, como os antigos hospícios ou manicômios, você caminha no sentido oposto. Então, a ideia da lei é muito clara. É possível a internação? Sim, mas excepcionalmente durante o prazo que ela for necessária e dentro do propósito final de reinserção desse paciente na sociedade. Uhum. E é isso que o Ministério Público tem procurado promover? Sim, desde os nossos órgãos nacionais, né, a orientação é no sentido de que o Ministério Público atue, né, velando para que a internação seja usada como último recurso. Aqui em Minas Gerais, no nosso plano estratégico, o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que é o conjunto de serviços voltados para atenção ao paciente com transtorno mental, seja fortalecido e implementado, é uma prioridade institucional. Então, na nossa perspectiva, né, nós devemos buscar que estejam presentes os serviços de atenção primária à saúde, que vão tratar dos transtornos leves, da promoção à saúde das pessoas, atenção à urgência e emergência, os centros de atenção psicossocial, né, que são os CAPs, que é exatamente uma figura essencial da rede de atenção psicossocial, que vai cuidar das pessoas com profissionais habilitados, em ambiente aberto, enfim. E a internação como o último recurso e com a visão de que ela é transitória e que deve proporcionar a reinserção do paciente na sociedade. O senhor estava contando sobre um acordo elaborado em 2020, como é que ele se deu para que... Existe um acordo que foi firmado entre o Ministério Público e o Estado de Minas Gerais, na verdade agora em 2022, que trata de várias questões muito importantes, de políticas públicas importantes na área de saúde mental.
O Dr. Luiz Fernando depois pode falar com mais clareza. Em 2020, o Tribunal de Justiça esteve em Barbacena, mais especificamente no Hospital de Custódia, que é onde são ou deveriam ser tratadas as pessoas que praticaram algum crime, né, mas são absolvidas em razão da doença mental. E o doutor Luiz Fernando e sua equipe viram lá uma situação de absoluta miséria humana, né, de violações de direitos muito graves. Então esse acordo ele busca, em primeiro lugar, fazer com que o hospital tenha a estrutura física e de recursos humanos adequada, que se torne efetivamente um hospital, que pessoas que estavam lá há muitos anos, já com decisão para retornarem à sociedade, que não retornaram porque tiveram seus vínculos familiares rompidos e precisam do que a gente chama de residências terapêuticas, tenham acesso a essas residências. O acordo também prevê que sejam criadas as comissões de revisão das internações psiquiátricas involuntárias, que são aquelas feitas administrativamente e contra a vontade da pessoa. E, por último, que o Estado faça um grande diagnóstico e estabeleça um plano de trabalho para criar residências terapêuticas em quantidade adequada para vir assumindo esse papel de acolher as pessoas que têm transtornos mentais, tiveram longa permanência em hospitais psiquiátricos, mas têm condições de retornar ao convívio social. Conta pra gente, então, como é que foi essa visita lá em Barbacena? Essa visita foi feita no Hospital Jorge Vaz, que é dedicado aos chamados pacientes judiciários. São indivíduos que estão imbricados de alguma forma com a justiça criminal e que, ao serem absolvidos, o que se chama absolvição imprópria, eles são submetidos a tratamento. E hoje, a leitura do tratamento que se deve ser feita é de acordo com a lei da reforma, ou seja, a internação, por exemplo, ela deve se dar enquanto os dispositivos extra-hospitalares não forem suficientes, e somente nesse momento. E lá fomos verificar a situação desse tratamento, que na verdade hoje nós podemos chamar de cuidados em saúde. E o que nós verificamos é que realmente era necessário um aprimoramento do serviço ali prestado para que aquelas pessoas ficassem um tempo menor, fossem assistidas da forma adequada para essa transição, para que elas pudessem passar então para o tratamento em meio aberto. Então esse foi o propósito da nossa visita, e a partir daí uma série de ações foram iniciadas, inclusive com essa que felizmente levou à assinatura de um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, com esse propósito de que eles tenham o tratamento digno, adequado à nossa legislação atual, e aqui não só a lei da reforma psiquiátrica, mas também a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que trata das pessoas com deficiência mental e intelectual, e aponta no mesmo sentido, no sentido da plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade. E para tal, elas precisam receber a intervenção na internação adequada, os cuidados em saúde adequados, para que elas possam fazer essa transição para o meio aberto. Doutor Luiz Paulo, já nós vamos saber como é que esse trabalho está sendo conduzido aí. Depois do intervalo a gente vai voltar e também para falar se a gente não pode estar ameaçado por um retrocesso nessas leis. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que fala do trabalho do MPMG, de apoio à luta antimanicomial. E voltamos então a Barbacena com o Dr. Luiz Paulo para contar para a gente como é que esse trabalho tem sido conduzido aí. Bem, Laura, eu assumi aqui a primeira Promotoria de Justiça de Barbacena em janeiro de 2015. Então eu já cheguei aqui em um cenário em que já havia uma ruptura do paradigma antigo, né, em que o tratamento era feito sem liberdade, intramuros. Eu já cheguei aqui e já havia uma rede de atenção psicossocial construída, voltado para o tratamento na comunidade, no território. Já havia essa filosofia já reinava, né, no sentido do tratamento em liberdade,
no território do paciente. A gente sempre trabalhou aqui tentando aprimorar a rede, tentando efetivar algumas previsões legais, né? Mas eu gostaria de deixar registrado aqui o grande avanço que houve, historicamente falando, aqui na região de Barbacena, a partir do ano de 2000. No ano de 2000, nós tínhamos um hospital público e 4 particulares conveniados com o SUS. Agora, em 2022, nós temos apenas um hospital público que trata da saúde mental. Nós não temos mais hospitais privados, como antigamente, em que recebiam verbas do SUS para a internação desses pacientes. Nós tínhamos, em 2000, 1.336 leitos para saúde mental. Hoje nós temos 108 leitos apenas. No ano de 2000, nós tínhamos 130 internações psiquiátricas mês. Atualmente, nós temos 30 internações psiquiátricas por mês. Nós tínhamos, no ano de 2000, um único serviço de residência terapêutica. Hoje, nós estamos com 26 serviços residenciais terapêuticos, né, que é um ponto de atenção da RAPS, voltados para aquelas pessoas que tiveram internações por longo período e que romperam seus vínculos com seus familiares. Então, elas já têm condição de receber alta hospitalar, que só não é efetivada porque elas não têm algum familiar que possa cuidar delas. Então, esses serviços de residências terapêuticas, que hoje já são 26, que costumam abrigar em torno de 2 a 8 pessoas, atualmente nós temos 26 e temos 174 moradores em residências terapêuticas, a grande maioria delas originárias da época do Hospital Colônia, né? Nós já temos aqui no nosso território também fundamental mencionar outro ponto de atenção da rede de atenção são os CAPs, Centros de Atenção Psicossociais. Eles são pontos da rede de saúde mental. O primeiro deles foi criado aqui já no ano de 2002, depois mais um segundo CAPS foi criado em 2012, e mais recentemente, já agora em torno de 2018, 2019, foi criado o CAPS-I, que é voltado para o público infanto-juvenil. O CAPS ele é um centro essencial nessa rede, ele é ordenador dos cuidados, ele tem alguns leitos também, muitas vezes esses leitos do CAPS já são suficientes para estabilizar o paciente, tornando desnecessária a internação. Temos também na nossa rede aqui atualmente o centro de convivência, né, que são centros onde os pacientes ou os moradores de residência se encontram, socializam, praticam artesanato, tem uma série de atividades que também é fundamental. Então, a rede hoje em dia, aqui em Barbacena, ela trabalha num paradigma totalmente diferente do que durante a história a história manicomial, né? Mas ainda temos, sim, alguns déficits, precisamos criar, e estamos trabalhando nesse sentido, né, de criar mais leitos em serviço de residência terapêutica, tanto para abrigar alguns moradores que ainda se encontram no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que é o sucessor do Hospital Colônia, evidentemente em condições humanizadas, né, hoje em dia existem módulos residenciais lá dentro, mas ainda existem pacientes lá dentro, em torno de 20, que ainda aguardam vagas em residência terapêutica. Porque a inserção de pacientes em residência terapêutica não é uma coisa que se faz da noite para o dia, sabe? Não é uma coisa assim que você constrói um imóvel, coloca lá algum técnico de referência e transfere imediatamente os pacientes. É algo um pouco trabalhoso. Você depende de testar cada paciente, se ele vai se adequar àqueles demais pacientes que residem nesse módulo residencial. Então, é um processo um pouco demorado, mas o trabalho aqui em Barbacena, graças a Deus, já está seguindo essa diretriz do tratamento no território, em liberdade, porque, como dizem aqui os trabalhadores em saúde, que muito nos ensinam, né, a liberdade é terapêutica, então isso vem sendo feito, os moradores eles já
às vezes são levados para a praia para passear, vão no supermercado fazer suas compras, né, com seu benefício social. Mas aí o Ministério Público, a gente acompanha esse tratamento, vez por outra, a gente tenta acelerar nessa criação de vaga em residência terapêutica. Enfim, em síntese, é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado por aqui. Eu queria saber dos dois convidados que estão aqui comigo se a gente sofre hoje alguma ameaça de retrocesso nessa legislação que nos levou a essa luta antimanicomial, ao mínimo de internação possível em caso de pacientes psiquiátricos. Bom, da minha parte, acredito que sim. É um tema, né, o tema da saúde mental, um tema controverso, polêmico, envolto a muito preconceito com o paciente que tem transtornos mentais. Então, me parece que há sim, né, vozes que propõem ainda o isolamento dessas pessoas, mas, por outro lado, eu penso que isso decorre muito da falta de implementação efetiva da RAPS, né, desses cuidados que o Luiz Paulo colocou. Nós temos que estar vigilantes, né, porque a falta de equipamentos e, eventualmente, um ou outro incidente que acontece com o paciente com transtorno mental não pode ser justificativa para um retrocesso, né? Assim como o paciente com transtornos mentais, as demais pessoas também praticam, né, crimes e outros ilícitos e nem por isso, né, a gente pode pensar em retrocesso, em violações de direitos humanos, né? Acho que, do ponto de vista da saúde pública, né, as evidências elas são claras, né, de que o cuidado da pessoa em ambiente ambulatorial ele é mais efetivo, ele é mais digno e ele é aquele que é adequado. Mas ainda há essa busca muitas vezes por internações que não seriam justificáveis? Sim, na verdade, sob o prisma jurídico, além da lei da reforma, como eu já disse, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no nosso país foi incorporada com status constitucional, ela assegura o direito a esses pacientes de se manterem em sociedade, serem mantidos em sociedade. A grande questão é a prática, né? A lei da reforma tem mais de 20 anos em vigor, que já fez esse redirecionamento do atendimento. No entanto, ainda hoje, muito voltado por esse preconceito de entender que as pessoas com sofrimento psíquico são pessoas perigosas, né? E eventualmente não se compreender que com o apoio necessário em sociedade é possível essa reinserção, é que ainda temos práticas em desacordo com a lei, 20 anos, mais de 20 anos depois de sua edição. Então, o importante aqui, mais do que falar sobre riscos em termos legislativos, é a atenção para que esses avanços normativos sejam efetivamente implementados na prática. E para isso, o Ministério Público tem uma função primordial e importantíssima. Quando nós aqui ouvimos o Dr. Luiz Paulo em Barbacena, um local tão importante nessa seara, dominar o assunto, estar atento para o que está acontecendo, para garantir que a lei seja efetivamente implementada, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Uhum. E em coordenação com outras promotorias, Eduardo, como é que isso tem sucedido? A gente tem um estado enorme, né, com uma quantidade de municípios, comarcas muito grandes e, às vezes, locais de pouco acesso a esse atendimento de saúde psiquiátrico. Uhum. Bom, primeiro, né, trazer mais uma vez, né, que é definido como uma prioridade institucional na área da saúde, no nosso planejamento estratégico, atuar coletivamente pela implementação da RAPS. Então, todo promotor de justiça, né, quando olha para o nosso planejamento, vê esse ponto lá e a própria corregedoria, quando faz as suas correções, ela busca, né, respeitar a independência funcional, que o promotor tenha ações alinhadas ao planejamento estratégico. O Centro de Apoio, que é o órgão que eu estou na coordenação atualmente, ele busca orientar os promotores nessa atuação, numa atuação que busca implementar esses equipamentos de atenção ambulatorial, trazer para os promotores também a importância de que a internação
ela deve ser o último recurso e deve ser um caminho para a reinserção social. Só deve acontecer quando tiver laudo médico que fundamente, que determine, né, a internação. Então, a instituição ela busca nesse sentido, né, fomentar essas ações. Para além disso, né, nós temos outras iniciativas relacionadas à atenção à saúde mental. Nós estamos levando para o interior agora um sistema de informações que já é usado na capital, para que as instituições que façam a internação psiquiátrica comuniquem de forma online ao Ministério Público essas internações, exatamente para a gente poder acompanhar, né, se ela tem justificativa, se o prazo que está sendo mantido aquela internação, se ele é um prazo razoável. E esse acordo, né, com o Estado vai permitir, então, que as internações elas possam ser revistas por profissionais de saúde. Então, de forma capilarizada, né, no interior, a gente busca orientar os colegas que cada município tem a sua atenção em saúde mental, que o próprio promotor, né, ele tem essa visão da internação como último recurso, né, e que ele tenha ferramentas para poder acompanhar a internação, né, como vai ser o CIAP, que é esse sistema que deve estar disponível para as promotorias ainda agora no próximo mês de outubro. Isso vai facilitar bastante o trabalho da Justiça, né, e do Ministério Público também. Sim, eu acho que o importante nessa área, quando nós falamos da reforma psiquiátrica, nós temos que entender que a internação ela ganha um caráter dinâmico, porque no momento em que ela não se faz necessária, é necessário que já haja uma ação efetiva para que a desinternação ocorra. E, eventualmente, um paciente que esteja em meio aberto e precise de uma internação, que ela possa ocorrer naquele momento que ele necessita da intervenção, até para que ele possa retornar o quanto antes ao status anterior. Essa é a ideia da reforma. A nossa grande luta é para que a gente tenha um sistema eficaz, né, que dê as respostas no momento que elas são necessárias. Então, essa é a luta que o Ministério Público e o Judiciário, a gente está empenhado em fazer com que essas pessoas tenham o dispositivo em saúde adequado no momento que elas necessitam dele. Eu vou pedir para rodar mais uma vez imagens do filme, né, do Elvis Raton, Em Nome da Razão, produzido pela Quimera Filmes, que mostra, né, como a saúde mental e como os manicômios tratavam pacientes nas décadas, né, desde 1903, quando foi criada a colônia de Barbacena, que é essa aí na imagem que nós estamos vendo, e muito mais gravemente nos anos 60, 70, né? É interessante que o Luiz Paulo trouxe aqui um dado de aproximadamente 60 mil pessoas que faleceram nesse dispositivo, no Hospital Colônia de Barbacena. Só que existe um sociólogo canadense, Erving Goffman, que fala da mortificação do sujeito, a mortificação do eu. O que ele quer dizer com isso? Nessas instituições, que ele chama de instituições totais, que as pessoas têm a vida administrada dessa forma, na verdade você não só mata a questão daqueles esses 60 mil que faleceram, mas os outros que saíram de lá, de certa forma, eles têm a sua condição de sujeito mortificada. Uhum. Né? E a gente vê os relatos, inclusive no próprio livro da Daniela Arbex, das pessoas que saem do manicômio, mas o manicômio não sai delas. Então elas continuam presas a esse local, né, em razão todo esse período que elas ficaram submetidas a essa vida administrada, que diz pouco do indivíduo, do cidadão, retira a condição de sujeito dessas pessoas. Durante muito tempo não havia médicos, enfermeiros, havia guardas, né? Era como se fossem prisões mesmo, né? A colônia de Barbacena é um exemplo maior, eu acho que nós temos no país, né? E é uma memória que deve ser guardada, como o senhor estava dizendo, né, doutor? Sim. E hoje existe um Museu da Loucura, está instalado lá, para que as pessoas revisitem essa história triste que a gente viveu. Quando a gente fala de violação de direitos humanos, existe uma frase célebre, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, né? Só que quando você fala, né, que isso acontecia, né, acho que o doutor Luciano pode dizer, né, na verdade isso acontecia há muito pouco tempo, né, ao tempo da visita do pai PJ,
o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, o Hospital de Custódia, ele era um hospital psiquiátrico que não contava com psiquiatra. Então, isso é praticamente, né, uma contradição insuperável, né? Como que um local destinado à atenção psiquiátrica não contava com psiquiatra de rotina, né, doutor? Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso. Se esse tratamento psiquiátrico está chegando a todo o estado e como é que as famílias podem recorrer a ele. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta falando sobre o trabalho do MPMG, de apoio à luta antimanicomial, e eu gostaria que o doutor Luciano contasse para a gente como é que o MP tem atuado principalmente em localidades em que o acesso ao tratamento psiquiátrico é mais difícil, né? Como é que fazem famílias que não têm condição econômica, né, de acesso a esses tratamentos? Como é que ele é garantido? Mais uma vez, né, é importante a gente destacar, né, que existe uma política pública para atenção à pessoa com transtorno mental, que é a rede de atenção, que está prevista na portaria 3088 do Ministério da Saúde. Então, qualquer município, por menor que seja, eu gosto de usar como referência a Serra da Saudade, que é o menos populoso do país, ele tem que ter uma referência, uma porta de entrada para a saúde mental. Então, que seja na atenção primária, onde a gente vai atender a maior parte das necessidades em saúde, ali precisa de acolher, né? A saúde pública precisa de acolher essas pessoas, precisa também de ser proativa, no sentido de identificar no seu território as pessoas que têm ali uma condição de transtorno mental, tratar aqueles que forem mais leves e levar aqueles que precisam de atendimento especializado aos outros pontos de atenção, né? Em especial os CAPs, que são fundamentais, onde a gente vai ter equipe multidisciplinar com psiquiatra, psicólogo, eventualmente terapeuta ocupacional, assistente social. E aí o papel do Ministério Público é de buscar que essa rede ela esteja implementada, né, e que as políticas públicas dialoguem entre si, né? Você colocou algumas famílias que não têm acesso à renda, à informação, então a rede da saúde conversar com a rede da assistência social. Então, é por aí que nós precisamos enxergar e fazer com que essas pessoas acessem o sistema de saúde, né? Então, qualquer lugar, né, por menor que seja o município, precisa de ter uma porta de entrada para a atenção psicossocial. Doutor Luiz Paulo, brevemente, que tipo de caso o senhor tem mais recebido na promotoria aí, em Barbacena? Bem, Laura, a gente tem uma atuação em nível coletivo, né, no sentido de tentar estruturar a rede, fortalecer a rede. Temos até um roteiro de atuação criado aí pelo Centro de Apoio Operacional de fortalecimento da atenção primária, que digamos assim, a porta de entrada do SUS, inclusive da saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, a gente tende a pensar equivocadamente que em CAPS em hospital, mas na verdade a porta de entrada da saúde mental é na atenção primária. Então nós temos tentado fortalecer a atenção primária, muitas vezes a gente tenta criar CAPS, né, de forma regionalizada, que o CAPS pode ser muito oneroso para um município sozinho, mas se você pegar um conjunto de municípios assessorar, com apoio do Estado, já se torna possível a criação desse serviço. Essa é uma atuação no âmbito coletivo, mas no âmbito individual, nós do Ministério Público atuamos também como, digamos assim, como ouvidores, como ombudsman, né? A gente atende a população e aqui em Barbacena a gente recebe algumas demandas, sim, de famílias que já chegam aqui pedindo a internação de seus familiares, sabe? Então a gente tem que explicar, não é assim que funciona, a lógica é outra.
Não é raro isso acontecer. Na semana passada mesmo eu estive em reunião aqui com uma família de uma paciente que está aqui na unidade de agudos e já está em condição de alta e nenhum familiar vai até lá para receber essa familiar. Dizem que ela coloca 1000 defeitos e dizem que é muito difícil, que já cuidam da mãe que é idosa. Então a gente tem muitos casos assim de pessoas que nos procuram aqui no Ministério Público pedindo a internação, sendo que sequer tem um laudo médico, porque pela lei Paulo Delgado, hoje em dia você só consegue fazer qualquer tipo de internação psiquiátrica se tiver um relatório médico indicando a necessidade e dizendo que os recursos extra-hospitalares são insuficientes. Então, a gente atende muitas famílias aqui pedindo a internação, quando não há esse laudo médico, sem que se esgotam os recursos extra-hospitalares, então a gente tem que explicar para essas pessoas como é que funciona. E temos também alguns casos de pessoas que acaba sendo necessária a internação involuntária e os familiares não vão até o hospital para receber esse familiar de volta. Então nós temos que fazer reuniões administrativas, adverti-las do crime de abandono em hospital psiquiátrico, fechar acordos para que essas famílias compareçam ao hospital e retirem o seu familiar. E também a gente recebe muita reclamação de supostas falhas da rede, né? E como se a rede não estivesse dando atenção adequada. E aí a gente vai investigar, a gente vê que muitas vezes os familiares querem que a rede vá lá dar o remédio para o paciente na hora certa. Então, assim, sem esse somatório de força da rede de atenção psicossocial com a família, fica muito difícil de caminhar. É preciso esse esforço da família com a rede para que consigamos dar o tratamento adequado no território do paciente. Luiz Fernando, como lidar com casos assim, né? A gente vê que muitas vezes, quando não se consegue atendimento, ou quando a família não tem essa disposição para ir buscar atendimento, ela recorre a meios, digamos que nos remontam àquela época, né? Daquelas imagens que a gente viu. Pessoas que são acorrentadas dentro de casa, enjauladas, né? Eu já exibi reportagem de uma senhora colocada num buraco no quintal da casa, né, e alimentada ali, fazendo suas necessidades ali. Como lidar com esse tipo de situação? Essa é uma situação interessante porque a gente tem que analisar sob o prisma histórico, né? Quem tiver curiosidade de visitar a obra de Guimarães Rosa, existe um conto, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que fala de um indivíduo que levava a mãe e a filha a um trem, que é na verdade o chamado trem de doido, que iria a Barbacena, e nesse conto fica muito claro que a sociedade aceita essa situação e acha normal que aquele indivíduo que suportou tanto, que teve tanta dificuldade de cuidar da mãe e da filha, colocasse naquele trem e depositasse ela no Hospital Colônia Barbacena. Isso era realmente o que acontecia, né? Os pacientes eram enviados de trem para a Colônia. Exato, era o que acontecia, era o que era aceito pela sociedade. Inclusive, extrai-se desse conto, inclusive, que se entendia que o papel do Estado estava sendo feito ali. Hoje é um pouco diferente. É claro que é difícil para a família, muitas vezes, dar o suporte e para aquele paciente que precisa de ajuda, de cuidados, né? Mas a rede também tem que dar esse suporte. Então, eu acho que aí tem que ter um trabalho em conjunto, família, rede, evitando, assim, que a gente volte a um caminho anterior, que, vamos dizer assim, poderia se entender mais fácil, mas que hoje em dia não é aceitável, de isolar essas pessoas, seja no quintal de casa, seja num dispositivo maior nas mãos do Estado. Isso não é aceitável mais. Então, é um caminho mais árduo, mas também é de conscientização. Então, esse trabalho que o Dr. Luiz Paulo diz que faz lá como ombudsman, na verdade isso, conscientizar as pessoas de qual o caminho a ser seguido, o papel da família e o papel também da rede em suporte a essas famílias. Doutor Luciano, e não há mais uma desculpa para que isso aconteça, né? Por exemplo, a gente tem hoje, se a família não busca o atendimento, a gente tem o programa de saúde da família, de atendimento domiciliar, né? São equipes de saúde que conhecem bem as suas comunidades, né? As comunidades onde trabalham. Sem dúvida alguma, Laura. A gente precisa reforçar, né, que a saúde é dever do Estado, das famílias e da sociedade. Então, não há justificativa para que, a pretexto de fazer o bem, nós façamos o mal. A pretexto de cuidar de uma pessoa, a gente viole seus direitos fundamentais.
É certo que hoje nós temos uma complexidade adicional quando a gente fala de saúde mental, que é a chamada epidemia de uso, abuso e dependência de drogas, né? Isso traz uma complexidade para o tema, né? Nós falamos ainda pouco sobre isso, que é uma complexidade grave, né? Nós temos, principalmente na área das crianças e dos adolescentes em especial, né? O tráfico acessando as crianças e adolescentes, usando como instrumento. Muitas vezes esses adolescentes fazem uso de droga, alguns se tornam independentes, e são casos realmente muito difíceis para a família lidar. Então, não raramente chegam à promotoria de justiça, né, famílias que querem que o promotor de justiça dê um jeito. Qual que é o jeito? Pegar aquele adolescente, né, e interná-lo em alguma instituição, né, e ele ali ficar um prazo indeterminado. Não é essa a melhor solução. A gente, até em algumas situações, a gente percebe que o adolescente faz um uso eventual da droga, mas ele é muito mais um agente a serviço do tráfico do que um dependente. Então a gente precisa, né, que essas políticas públicas chaves, né, que são a saúde, assistência social, educação e segurança pública, elas dialoguem, né, que haja essa intersetorialidade. Então, às vezes, esses casos vão chegar primeiro para a segurança pública, vão chegar para a polícia militar, e a polícia militar, né, muitas vezes tem essa percepção, precisa de acionar o sistema de garantia de direitos, os conselhos tutelares, né, e outras instituições. Por outro lado, a escola que vai identificar o adolescente com transtornos mentais ou com a dependência precisa alertar a família, precisa levar ao órgão do sistema de garantias, ou ofertar também para aquele adolescente, né, alternativas de lazer, de reforço escolar, enfim. Mas o fato, pegando o gancho no que você falou, é que não há justificativas para que a gente submeta uma pessoa a um tratamento desumano, né? O poder público deve apoiar e reconhecendo, né, que realmente é muito difícil para as famílias, não é fácil. Uhum. Doutor Luiz Paulo, ainda há o tabu de se falar sobre a loucura, sobre os transtornos mentais em Barbacena? O senhor percebe isso ainda na cultura, presente na cultura? Laura, eu acredito que sim, né? Assim, aí é uma percepção minha enquanto cidadão, né? Eu conversava esses dias na escola com o professor de educação física dos meus filhos, e ele contava que foi levar a equipe da escola para competir fora de Barbacena. E aí a torcida da equipe adversária, né, a equipe adversária de Barbacena, gritava alguma coisa assim como au, 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 eles precisam de Gardenal, porque era um time vindo de Barbacena. Então, a gente também, como eu moro em Barbacena, eu tenho um filho barbacenense, a gente sente, né, assim, brincadeiras, né, de que, ele é lá de Barbacena, não liga não. Então, acho que existe sim uma pecha, né, algumas famílias, infelizmente, ainda se envergonham, né, de ter entes com transtornos mentais e querem esconder esse fato. Eu acho que sim, eu acho que existe um tabu muito grande, muito forte, uma cultura ainda muito robusta que nós ainda temos que trabalhar para vencer, sim. Nando, o que o senhor acha? Como é que a gente deve tratar isso? Passa muito pela conscientização. Quando a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu trato dela porque ela aborda e abarca as pessoas com deficiência mental e intelectual, ela estabeleceu um artigo específico falando de conscientização. É exatamente isso. É a conscientização para se entender que hoje em dia já não há mais nós e eles, né? A sociedade, ela tem a diversidade como algo inerente. Então as pessoas com transtornos psíquicos, elas fazem parte dessa divergência toda, desse prisma mais amplo que compõe a sociedade. E para esse acolhimento dessas pessoas, a gente tem que superar algo que foi posto já há muito tempo, né? Quando a gente pensa em Barbacena e liga a uma situação que existiu lá, por esse grande
estabelecimento, essa instituição de acolhimento dessas pessoas de forma indevida, a gente tem que partir para uma superação. Então, quando se traz um caminho para que em Barbacena e em outros locais do estado de Minas a gente percorra um caminho diferente de inclusão, de participação dessas pessoas, eu acho que aí, através dessas ações, a gente pode fomentar um entendimento diferente da própria população na compreensão desses indivíduos. E o Museu da Loucura está lá hoje, né? Onde era a colônia, onde é ainda, né, aquela instituição, para se lembrar desse passado e se trabalhar melhor o futuro, né? Vale aí como uma dica para quem está nos assistindo, né? Como eu disse, o Museu da Loucura ele mostra de forma documental, né? Com registros fotográficos, com ofícios, né? O ofício de um diretor do hospital ao outro recomendando o uso do leito coletivo, né? Então não é uma história que alguém ouviu dizer que colocavam capim para as pessoas dormirem. Isso está não só escrito, como recomendado, né? Entre outras diversas práticas. Então, mais uma vez, né? A gente não pode deixar a história se apagar, não podemos admitir os retrocessos, né? Porque tudo que aconteceu foi muito, muito grave, né? O documentário mostra que o hospital ele tinha convênio com o cemitério. Né? Qual hospital precisa de um convênio com o cemitério? Isso mostra, né, já que ali o propósito ali não era tratar para a pessoa retornar à sociedade. Né? E hoje é exatamente isso que se trabalha, né? Muito mais a reinserção, a ressocialização, né? Depois do tratamento devido, né? Isso é possível. Né? Porque esse é o único caminho possível a essas pessoas. Se a internação é tida hoje na legislação como algo provisório, enquanto for necessário, o caminho de volta é exatamente trabalhar a desinternação, que é um processo, não é algo singelo. Mas você tem que fazer esse acolhimento, e não só sob o prisma médico. A gente entende que todo paciente tem que ter um projeto terapêutico singular, que é para ele. Qual é o projeto de reinserção daquele indivíduo na sociedade? E aí você vai ter que se buscar em outros saberes, o serviço social, a psicologia, como fazer aquela reinserção. É algo muito mais complexo, que dá trabalho, mas é o único caminho que a legislação nos permite. E até porque cada caso é um caso, né? Há casos em que é necessária ainda a internação, e até por um período prolongado, e a medicação, a mesma coisa, né? A gente tem que retomar o debate de que o transtorno mental ele é uma condição que a gente chama de condição crônica, que tem uma duração prolongada, às vezes vai durar a vida toda. Então aquela pessoa, durante algum período, ela vai ter acesso à atenção primária, ali ela vai tomar a sua medicação, a própria família vai cuidar, e pode ser que em algum momento da vida dela tenha uma crise. Naquele episódio de crise, ele vai ser atendido na urgência e emergência, ele eventualmente vai ao hospital psiquiátrico e depois ele retorna para o seu convívio social, vai ser atendido na atenção primária ou no CAPS, que aqui em Belo Horizonte, para quem está nos assistindo, chama Sersan, né? É o mesmo dispositivo, mas historicamente que chama Sersan. São centros de apoio. São centros de referência em saúde mental, né? Onde estão os especialistas. Então, é uma continuidade ao longo da vida daquela pessoa. Muitas vezes não tem cura, né? Mas tem a possibilidade de cuidado, né? Pessoas com transtorno bipolar, com determinadas doenças, elas podem perfeitamente ser indivíduos, inclusive economicamente ativos, né, terem as suas atividades, terem as suas vidas, serem autônomos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Além da Montanha. Muito obrigada ao nosso convidado lá de Barbacena. E o Além das Montanhas volta diariamente. Confira sempre aqui na TV MP.